Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mensagem das Estrelas e vamos continuar a série Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos estudar o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, item 18 e item 23. O item 18 fala dos laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos felizes por estarem juntos se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando junto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim, não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, por isso mesmo mais depurada, pois não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas paixões. Podem, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum dano atinja sua mútua afeição. Está bem claro que aqui se trata da afeição verdadeira, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que na Terra se unem apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se acabam com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se uniram apenas por interesse, essas realmente nada são uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Então, meus irmãos, conforme foi dito aqui no item 18, os laços de família não se rompem pela morte. A morte, na verdade, é somente um processo de transição que o espírito encarnado precisa passar para alcançar o astral, que é a terra original do espírito, enquanto os encarnados precisam continuar na terra para concluir suas missões, seu adiantamento, sua evolução. Desta forma, nós não precisamos nos desesperar, nos perturbar com a morte propriamente. A morte, ela não é o fim, e sim, ela é uma transição, é um processo de mudança de consciência, de mudança do estado de matéria, de encarnado para desencarnado. E conforme dito pelos espíritos, aqueles que possuem um laço de afeição verdadeira se reencontram também no astral, porque a alma, as almas afins, as almas de familiares, as almas que se amam verdadeiramente, elas continuam unidas, mesmo com o processo da desencarnação, certo? Então, nós não precisamos nos preocupar, nem nos desesperar, se caso aconteça um desencarne, se o nosso familiar irá sofrer, se ele está sendo prejudicado ou é pecado, ele foi punido. Não, ele não foi punido. Nós estamos nesse processo de reencarnação
já há muito tempo, sendo que nós não temos como ter essa informação aberta para ficarmos sabendo no tempo que queremos, porque seria muito confuso para nós saber de repente que você foi um faraó do Antigo Egito, cheio de ouro, rico, e hoje você está morando aqui no Brasil ou em outro local, ou na África, e não possui nada, não é verdade? Então, esse véu de Maia que cai sobre as nossas consciências no momento da encarnação é muito impróprio, é muito importante para justamente nós começarmos novamente esse processo de aprendizado. Do contrário, nós ficaríamos presos a esses processos de encarnações passadas e ficaríamos perturbados com tamanhas informações. Eu fui faraó, eu fui rei, eu fui rainha. Então, é muito importante que nós não saibamos verdadeiramente quem fomos, para a gente começar a existência zerado. E consciente de que as famílias que a nós nos chegam afins, elas fazem parte da nossa família também espiritual. E que o laço familiar, ela transcende o desencarne. Então, a morte não é o final, nunca será o final. Pelo contrário, a morte é a continuação. Então, temos que ficar até tranquilos, felizes, em oração, porque o momento que chega para aquele familiar em que ele precisa desencarnar, deixar o seu corpo de carne aqui na Terra e dar continuidade no seu processo evolutivo, ele precisa de muito apoio, ele precisa da oração, ele precisa dessa aceitação. A saudade, sim, nós temos, não vamos deixar de ter saudade, mas nunca podemos ficar revoltados, porque este é um processo comum para o espírito e é importante nós termos isso em mente. Se queremos ajudar aquele familiar que desencarnou, precisamos orar por ele, precisamos encaminhar esse familiar para o astral, para os mentores, para que eles deem a continuidade necessária a fim de esse nosso irmão evoluir e poder também lá do astral olhar por nós e nos ajudar enquanto aqui na Terra encarnados. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro além túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, conforme a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade da alma, com fixação definitiva do destino, em conformidade com a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade da alma, com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. De acordo com essas duas primeiras hipóteses, os laços de família, então, são rompidos após a morte e não há nenhuma esperança de um reencontro entre os seus membros familiares. Já com a terceira e a quarta opção, as possibilidades de se reencontrarem, desde que estejam no mesmo meio, para que tanto pode ser o inferno como o paraíso, com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso contínuo. Existe sim a certeza de que continuam as relações entre aqueles que se amaram, e isso é o que constitui a verdadeira família. Então, a individualidade da alma com progresso infinito, segundo a doutrina espírita, ela constitui a relação contínua e inseparável daqueles espíritos que são família, tanto na terra como no céu. Uma vez que existe o amor verdadeiro, existe a união verdadeira das almas, dá sim a continuidade dessa amizade, dessa relação familiar. E, por conseguinte, podemos nos reencontrar numa nova reencarnação, num novo momento de existência, seja como irmão, seja como pai, seja como tio,
mas conscientes de que continuaremos unidos não só na terra, que é a erraticidade, como também no céu, que é o astral, onde os espíritos vivem. Ok? Então é isso. Hoje nós falamos sobre o item "Ninguém pode vir ao reino de Deus se não nascer de novo", laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Ou seja, não se rompe o laço, né, através da reencarnação. Se houver de fato, se as almas tiverem afeição verdadeira, elas com certeza se reencontrarão também nos céus, não só na terra. Mas se elas não tiverem afeição verdadeira, ela simplesmente se encontrará na terra, mas consequentemente não se encontrará nos céus, certo? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, coloque seu comentário, coloque o que você gostou, o que não gostou, alguma dúvida, sugestão, para que possamos continuar criando conteúdos para vocês aqui no canal. Eu sou Cíntia Rosa, esse é o canal Mensagens das Estrelas. Fiquem com Deus, beijo grande, gratidão e namastê.